O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, nós ouvimos na primeira leitura um trecho bonito do livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Nesse trecho, nós ouvimos que Deus toma a iniciativa de criar. Ele cria todas as coisas por meio de sua palavra e do seu Espírito. É por isso que nós confessamos que a obra da criação é obra da Santíssima Trindade. E Deus disse. E quando Ele pronuncia a sua palavra, Ele também sopra o seu Espírito e por meio de sua palavra e do seu Espírito, Deus cria todas as coisas. Deus cria do nada, tamanho o seu poder, tamanho o seu amor. Mas mesmo criando do nada, Ele cria pela força de sua palavra, pelo sopro do seu Espírito. A criação é obra da Santíssima Trindade. E por isso, nós somos todos convidados a louvar a Deus pelo seu poder criador. E Ele continua criando. A obra da criação, ela não está terminada. Não, Deus continua criando. E é interessante o quanto Ele conta com a nossa contribuição para realizar sua obra de criação. Em cada pessoa que nasce, em cada novo ser que aparece na face da terra, Deus continua criando. E não apenas cria, mas Ele sustenta a obra da sua criação, prodigiosa, maravilhosa. Por meio da obra da criação, nós também somos capazes de professar a nossa fé nesse Deus onipotente, nesse Deus poderoso, nesse Deus criador, nesse Deus que é amor. E também louvamos a Deus contribuindo com o bem da obra da criação, colaborando com Deus em sua obra de criador. No entanto, no ápice da história da humanidade, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Essa palavra eterna do Pai que se encarnou, que se manifestou na pessoa de Jesus de Nazaré. É por isso que a igreja, a partir do texto bíblico do livro do Apocalipse, proclama que Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas.
por meio de sua Páscoa de morte e ressurreição, Jesus estabeleceu uma nova criação. Uma nova criação. Também o apóstolo São Paulo, em suas cartas, por exemplo, na carta aos Colossenses, ele diz que em Jesus todas as coisas foram criadas. Por meio do Filho de Deus, todas as coisas foram criadas. E de forma misteriosa, todas as coisas convergem para Cristo. Ele é o Alfa, é o Ômega, é o princípio e o fim. Por isso, nós que somos discípulos de Jesus, participamos desta graça da nova criação. Nova criação, novo coração, novamente, são graças que nosso Senhor nos dá, para que possamos também contribuir com a obra da criação, de modo que o reino de Deus aconteça no mundo em que vivemos. Participamos desta nova criação operada por Jesus, sempre quando nós testemunhamos o reino de Deus, sempre quando testemunhamos o nosso compromisso com o reino de Deus. Assim como Jesus, como nós ouvimos no Evangelho, Ele faz novas todas as coisas. Ele faz o bem às pessoas, por exemplo, doentes, que buscavam Jesus para receber dele a graça da cura. Estas curas operadas por Jesus fazem parte do mistério desta nova criação. Criamos, colaborando com a obra criadora de Deus, mas também criamos cuidando das pessoas mais necessitadas, exercendo a nossa caridade em relação aos enfermos, em relação às pessoas que passam por dificuldades. Também dessa forma fazemos o reino de Deus acontecer. Também dessa forma contribuímos com a obra da criação. Por isso, celebramos a Eucaristia neste dia como sacramento de cura, sacramento de salvação, sacramento da nova criação. A Eucaristia é sacramento da nova criação e nos dispõe a viver o nosso dia a dia, dispõe a viver a realidade do nosso trabalho para cooperar com Deus na obra da criação. O nosso trabalho também participa da obra criadora de Deus. Louvamos o Criador trabalhando bem, não apenas em função do salário, mesmo sabendo que isso é importante, mas trabalhamos bem para promover o bem de Deus no mundo em que vivemos, para resplandecer a bondade de Deus às pessoas que nós servimos com o nosso trabalho. É bom trabalhar, é bom, e o nosso trabalho, ele contribui com a obra criadora de Deus. O nosso trabalho contribui com a obra redentora de Cristo. Pelo nosso trabalho, somos capazes de fazer o reino de Deus acontecer, por mais simples que seja o nosso trabalho, na medida em que ele está comprometido com a produção do bem, a produção do amor, a produção da justiça, a produção da verdade. Por isso, peçamos a Deus a sua graça por meio da Eucaristia, a Eucaristia que é também fruto do trabalho humano, é dom de Deus, mas é fruto também do trabalho humano. Coloquemos no altar do Senhor nosso trabalho, nossa lida cotidiana, para que cada um de nós contribua com a obra criadora de Deus, cada um de nós contribua com a obra redentora de Deus, e que Deus também nos dê a sua graça, para que na atenção, no serviço de amor, no cuidado com os enfermos, possamos também fazer o reino de Deus acontecer no mundo em que vivemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.